Como é bom, né, querida, nós sentirmos e vermos, né, o poder de Deus, né? Nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Amém. E é muito bom nós ouvirmos testemunhos, né? Verdade. O que nós temos hoje de testemunho? Então, nós sempre temos tido, né, testemunho de nossos irmãos de fora da Bahia, em vários lugares aí na Redondeza, mas hoje a gente escolheu um testemunho de pessoas que participam da lista que nós temos de oração. Um testemunho daqui de Pelotas, um testemunho mais especificamente do nosso distrito, da nossa igreja de Santa Terezinha. Então, eu chamo neste momento, eu convido a Bia, e a Bia vai nos mostrar, né, através desse testemunho, como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus nos ama, como Ele cuida de nós em cada detalhe, nos nossos sonhos, né, Bia? A Bia já está ali conectada, juntamente com seu filho Tiago. Que Deus te use neste momento, querida, nesse testemunho, para nos abençoar. Boa noite, Bia, e boa noite, Tiago. Boa noite. Eu vou deixar o Tiago começar aqui se apresentando e contando um pouquinho de como foi o início desse sonho que Deus colocou no coração dele, e depois eu vou continuar contando o que aconteceu. Boa noite a todo mundo que está aí, escutando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tiago, eu tenho 17 anos, completei esse ano, e eu sou daqui de Pelotas, frequento a igreja de Santa Terezinha, e eu moro no Cerrito Alegre, e estudo numa escola que é aqui na Colônia, que é uma cidadezinha pequena, chamada Rui do Padre, que é do ladinho de Pelotas. E desde o começo do ano, quando eu comecei a pregar na igreja, eu venho sentindo um chamado muito especial para mim, para pregar o evangelho. E não só para pregar o evangelho, mas para cuidar de uma igreja. Quem sabe ser um pastor. E com esse chamado, eu comecei a pregar mais o evangelho. E eu comecei a falar mais para os meus amigos. Inclusive, eu tenho em torno de 10 amigos, mais ou menos, que estão estudando na classe bíblica, que todas as terças-feiras à noite, às 8 horas. E alguns também, eles vêm aqui às quintas-feiras, no PG. E eu comecei a pregar mais o evangelho, comecei a me envolver mais na igreja. Esse chamado, ele estava tocando muito no meu coração. E aí, como eu queria fazer teologia, e eu pensei no IAP, e eu sei que a faculdade de teologia não tem bolsa, porque é turno integral e é muito caro, eu pensei na coportagem. E aí, eu conheci a Ômega, que é um grupo de coportagem, através do filho do pastor Tiago Fraga, o Pedro. E aí eu fui conversando com ele e tal, me preparando para coportagem de inverno, de julho desse ano. E aí estava tudo pronto, praticamente uma semana antes de começar a coportagem, de abrir a casa e tudo mais. Muitas pessoas já foram para lá, já estavam lá já. E aí eu recebi o comunicado de que o Ministério Público tinha proibido para menores de 18 anos participarem da coportagem aqui no Rio Grande do Sul, e somente aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu fiquei bem para baixo, bem decepcionado, porque como eu queria fazer o vestibular aqui no final do ano agora, como eu estava pensando em fazer vestibular, e aí eu fiquei decepcionado, porque eu não ia conseguir pagar nem a matrícula, porque a matrícula é um valor bem alto. E aí eu fiquei bem decepcionado mesmo, mas eu continuei seguindo firme, e eu pensei em fazer o vestibular, sabe, mesmo sabendo que ia ser difícil, eu não ia ter dinheiro para pagar nem a matrícula. Eu fiz o vestibular, e aí eu passei na primeira etapa, que é a prova mais a redação, e aí depois teve a segunda etapa, que era a entrevista com o pastor ministerial da Associação Sul-Grandense. Passei também na segunda etapa, e dia 18 de outubro, né? Dia 18 de outubro saiu o resultado final, e entre os 40 dos 200 que fizeram a prova, eu passei também entre os 40. E aí fiquei bem feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupado, porque tinha um prazo para fazer a matrícula. E esse prazo era até dia 1º de novembro, que já passou. E era um valor realmente bem alto. E eu não tinha o dinheiro para pagar. E aí que começa o milagre, que minha mãe vai contar agora. Então, como o Tiago disse, né, nós começamos a vivenciar isso, né? Quando ele falou em vestibular, eu disse, faz, mas vai ser um teste.
para ver se tu vai conseguir. E tu sabe, né, que tu vai ano que vem trabalhar, a gente vai tentar juntar um pouco de dinheiro, que a gente não conseguiu, e daí no outro ano tu faz de novo, né? E aí tu vai depois. Ah, tranquilo, mãe, então não tem como ir, vou fazer igual e tal. Só que aí quando ele passou, ele ficou numa alegria, e quando ele desceu do ônibus, né, que ele viu o resultado lá na escola mesmo, ele já vinha rindo, né? Então, a gente brincou aqui em casa, olha só, eu já sabia, ele tinha mandado a mensagem, né, que tinha passado, ele era só sorriso, né? E eu digo, meu coração ficou apertado, né? Aquela noite eu não dormi direito. Eu deito e já durmo, mas aquela noite eu me virava na cama, né? O que eu vou fazer? Como eu vou ajudar ele, né? A gente pensou assim várias coisas que ele poderia fazer, mas o valor era muito alto para a gente conseguir juntar dentro de menos de, foi dia 18, o resultado, né? Até o dia 1º, uma semana e pouca, né? Não ia conseguir, nada ia ser possível, né? Aí eu tive uma ideia, né, de fazer uma mensagem. A mensagem era mais ou menos assim, ó, vou ler para vocês. Oi, tudo bem? Meu filho passou no vestibular para teologia. Estou atrás de padrinhos para ajudar a pagar a matrícula. Você poderia ajudar ou conhece alguém que pode me ajudar? Aí eu botei assim, se você não puder, ore, pois estamos na luta. Preciso pagar até o dia 1º do 11. Aí botei assim, depois vou me organizar para pagar até julho e depois ele irá comportar. Ele não pôde ir para a comportagem, pois é menor de idade e foi barrado pelo Ministério Público. Aí eu botei assim, pode ser qualquer valor, desde já agradeço a sua atenção e peço desculpas por ser este meio que eu entrei em contato. E aí nessa, eu tinha falado com a esposa do nosso presidente, né, da associação, a Lucilene Brits, né, eu tinha conversado com ela na igreja, ela orou com a gente, e ela disse, Tiago, não desiste dos teus sonhos, né? E aí eu falando com ela, ela disse, acalma o teu coração, eu vou te dar uma ideia, antes de eu fazer essa mensagem. Ela falou, o único jeito que tu tens de conseguir é ir atrás de padrinhos. Ela falou, vai atrás de padrinhos que eu vou estar orando por ele. E aí foi que eu mandei essa mensagem. Aí eu coloquei no final assim, ó, que eu não me sentia confortável de estar mandando essas mensagens, né? Mas que a gente fazia qualquer coisa por um filho, e ainda mais quando esse filho queria ser missionário. E aí eu mandei para poucas pessoas, muito poucas mesmo, né? O pastor Rubens também me orientou, né? Várias pessoas assim me aconselharam, pessoas da nossa igreja disseram, eu estou sentindo que Deus tem um chamado para ele. Claudionei falou, estou sentindo que Deus está chamando ele para ser pastor, mas tudo que me falavam, eu sentia também, mas eu pensava, não tem condições. A minha fé, acho que era muito pequena, porque a realidade era outra, né? Era um chamado, mas ao mesmo tempo eu não via possibilidades. E então, eu mandei essa mensagem no currículo dele, tá? Algumas pessoas falaram, a gente vai te ajudar, tá? Mas não ficou assim só não tive assim muito retorno, mas foi bem poucas pessoas. Aí no final da tarde veio um nome na minha mente. Só que assim, ó, o nome que eu tinha era de uma pessoa que eu conheço, né? Da nossa igreja e tal, que tem condições assim de ajudar. Só que na hora de pedir esse número, porque eu não tinha esse contato, eu pedi para um irmão da nossa igreja, eu troquei o sobrenome da pessoa. Eu simplesmente, ela tem o mesmo nome da pessoa que eu queria o contato, só que o sobrenome é diferente. E essa pessoa disse, tenho, só um pouquinho que eu vou te passar o contato. E me passou o contato. Só que aí eram 2 números. Eram 2 números, era o número de uma mulher ainda. E aí eu pensei, vou adicionar, não vou mandar mais mensagem nenhuma. Aí, bom, vou mandar mais uma, vou mandar então. Aí adicionei esse número, mandei essa mensagem, e aí a resposta que eu tive foi a seguinte, eu tenho até aqui, anotei, né, porque é uma coisa assim que nos marcou muito, né. Ela disse o seguinte, nós vamos ajudá-lo, me manda mais detalhes. E ainda eu perguntei, você é a esposa do fulano? E ela disse sim, só que na minha ideia era a pessoa que eu estava, que eu sabia o sobrenome, não era, entendeu? Se era outra pessoa, eu não conheço essa pessoa. E ela disse para mim que ela ia falar com a família dela e que mais tarde ela ia me dar o retorno. E que ela ia nos ajudar, queria saber o valor desse dinheiro que eu tinha que pagar até o dia 1º, que ela ia dar um jeito. Quando eu escutei esse áudio, eu vinha para casa, né? Quando eu escutei, eu trabalho aqui em frente à minha casa e eu vim chorando para casa, né? Vim chorando. Aí eu cheguei em casa, o Tiago estava estudando para o bom de Bíblia, né? E eu disse para ele, Tiago, tu não vai acreditar. Mas eu não sabia nem se isso ia ter fundamento. E ele parou assim, me olhou. Eu disse, uma pessoa que eu não conheço
né? Que eu não sei quem é, que eu até por acaso encontrei, porque não era a pessoa que eu queria. Ela disse que vai te ajudar. E ele, né, ficou assim, perplexo, né? Aí, daqui a pouco, ela disse assim, me manda o teu Pix, eu vou falar com meu marido e algumas pessoas, e aí à noite eu te dou o retorno. Não demorou nem 20 minutos. Daí, a 20 minutos, eu vi o sinal no meu celular e tinha o valor total que ele precisava para fazer a matrícula. E ela dizia o seguinte na mensagem, ela dizia assim, ó, que eu vou pegar aqui para ler para vocês. Ela botou o seguinte, ó, Deus mandou eu pagar, está na conta já o valor que você precisava. Então, assim, foi um milagre, porque a mulher não me conhece, ela não sabe da nossa história, poderia ser uma mentira que a gente estivesse falando, né? E o meu Pix é chave aleatória, porque eu não consegui cadastrar CPF, eu não consegui cadastrar celular. Então, é uma coisa, assim, completamente um milagre de Deus, um milagre. Aquela noite a gente não sabia se comia, a gente não sabia se conversava, sabe? Eu dormi 2 noites chorando, mas de alegria, né? Porque eu assim, até hoje, eu vou dizer para vocês, de vez em quando eu olho aqui de novo a mensagem, né? Porque eu não acredito, assim, sabe, que isso foi possível, sabe? Foi uma coisa, assim, de Deus mesmo, sabe? E essa pessoa, ela me disse o seguinte também, ó, ela me mandou um áudio, e ela diz o seguinte no áudio dela, eu agradeço a vocês por me proporcionar fazer parte dessa história, de poder ajudar. E aí eu contei para ela, ela disse assim, eu quero saber, né, como é que a gente se conheceu. Eu estou curiosa. Aí eu disse para ela, tu deixa eu me recuperar um pouco, e aí eu vou falar contigo. E aí eu falei para ela o que tinha acontecido. Eu disse para ela, olha, a pessoa tinha o mesmo nome do teu marido, mas o sobrenome não era o mesmo, que a pessoa que eu queria falar. E aí contei toda a história para ela. E ela disse, Deus é maravilhoso, Deus é incrível, ela falou. Parece que ela estava esperando, né? Porque ninguém tem esse valor assim disponível. É quase 5 mil reais que ela passou para pagar. Assim, confiando numa pessoa que ela não conhece, que ela não sabe quem é, né? Então, assim, é Deus agindo, né? É Deus fazendo, né? Eu penso assim, ó, que é porque ele tem muita comunhão com Deus, né? O Tiago, ele ora muito. Não é comum tu passar no quarto de um filho e ver ele orando, né? É comum tu ver a mãe orando, o pai orando pelo filho, né? E eu passo, às vezes, à noite, ele está ali em oração, né? Ele tem muita comunhão com Deus. E aí, no outro dia 18, saiu o resultado, dia 19, ele já estava matriculado. Eu acho que foi o primeiro a se matricular, acho que o único que não tinha condições ali, e ele já estava matriculado. E aí, assim, a gente mantém contato agora, eu e essa pessoa, né? E eu quero um dia abraçar ela, eu já falei com ela, né? Que um dia eu quero ir até ela é adventista, ela é da nossa igreja. Só que, assim, eu não sei como, sei sim, né? Foi Deus que fez eu chegar até ela. Porque não tem explicação. Não tem explicação eu ter trocado um sobrenome e chegado numa pessoa que eu não conheço e que justamente dentro de poucos minutos, dentro de menos de 30 minutos, ela fez o depósito ali, né? E ela estava mais feliz que eu. Para vocês terem, eu estava feliz. Mas o áudio que ela me mandou, assim, ó, ela é uma pessoa que ama muito a Deus. Isso eu percebi que ela ama demais a Deus. Ela disse uma frase para mim que se tirar Deus da vida dela, ela não é mais nada. Ela falou. Então, assim, uma pessoa parece um anjo, sabe? É como se tu estivesse conversando com um anjo, porque a voz doce, a voz tranquila, serena, sabe? Uma pessoa que não queria saber muitos detalhes, não queria fazer perguntas, sabe? Não questionou. É assim incrível. Que tu mandou mensagem para ela, prontamente já quis ajudar. Foi incrível, incrível mesmo, assim. Eu já não tinha vivenciado um milagre tão grande, assim, na minha vida, de experiência, né, que eu tenho com Deus, assim, tão grande como foi essa que a gente vivenciou. A gente está até sem palavras, né? A emoção toma conta, né? De ver como Deus cuida, né? De nós, como Deus ele se preocupa com os nossos sonhos, né? Principalmente com os nossos sonhos. São os sonhos dele, com certeza, né?
Com certeza, o sonho do Tiago, né, da mãe, da família ali, é o sonho de Deus. E a gente viu se confirmando, né, nesse milagre inexplicável. Milagre não se explica, né, senão não seria milagre. Então, nós só temos que glorificar a Deus, né, porque é aqui da nossa cidade, da nossa igreja e da unidade, né, dos amigos de Jesus, né, querido? Da classe Amigos de Jesus. Então, só temos que glorificar o nome de Deus e continuar orando, né? Para que, orando. como a Bia falou, colocou o pé na água, né? Mas ainda tem vários desafios. Mas Deus não faz milagre pela metade, né, Rosângela? Então, a gente confia que se ele conduziu até aqui, quem somos nós para desconfiar que... Eu disse para ele, tu vai, qualquer coisa, dá para trancar. Faz um ano, faz meio ano, a gente vai indo. Vamos indo agora pela graça e pela fé. Se Deus já mostrou que é isso que é que é isso que é a vontade dele, vamos lá. Vamos lá com fé, né? Porque nós não somos nada, né? Não somos nada mesmo. Estamos aqui a serviço dele, né? Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Bia. Obrigado, Tiago, por nos abençoar. Porque cada vez que a gente vê, né, a forma como Deus se manifesta na vida dos seus filhos, a gente sente mais ainda o poder, o amor, né, a misericórdia de Deus, né? O quanto ele se preocupa conosco. Então, se você também tem desafios na sua vida, né, seja lá com saúde, né, com problema familiar ou financeiro, não sei qual é o teu problema, mas te espelhe nesse momento, né, no Deus que soluciona e resolve todos os problemas de acordo com o seu querer, no seu tempo, né, de acordo com a sua vontade. Que sempre possamos ter, né, paciência para esperar o tempo de Deus, esperar a resposta e aceitar a resposta dele, né, na nossa vida. Tu sabe, pastor, que há uns dias atrás aí eu recebi um cartaz e nesse cartaz aí era um convite para um programa especial lá no bairro Camacuã, lá em Porto Alegre. E tinha a foto de um doutor lá. Digo, vou procurar esse doutor e trazer ele aqui para o PG. Boa noite, doutor. Conhece esse doutor, pastor? Rapaz, esse homem aí é uma bênção de Taquara. Não sei se ainda mora lá, doutor. Ô, meu querido pastor Adailson, que saudade, rapaz. Grande amigo. Ainda estamos no IACS ainda. Frequentamos a mesma coisa, não mudou muita coisa, só a sua presença não está mais lá, mas as coisas estão a mesma coisa. Que maravilha. Doutor, que é uma alegria muito grande ter você aqui nesse nosso grupo. Obrigado mesmo por ter aceitado aí. Aí eu guardo no coração os momentos que estive ali. E eu tenho uma coisa que eu vou te confessar. Você, falando de saúde, eu sempre gostei de escutar sobre isso. Teve uma programação no colégio que você falou uma frase, assim, um entendimento. Eu não gravei exatamente as palavras, mas o entendimento eu gravei. E ela tem me feito bem. Estava comentando lá sobre a questão de saúde ali, e havia uma discussão referente a tem que tirar isso, tirar aquilo, né? O pessoal estava falando, não pode isso, não pode aquilo. Aí você usou a expressão seguinte: não se preocupe muito com o que você vai tirar, se preocupe em agregar aquilo que é bom. Coloque as coisas boas, que naturalmente as ruins irão sair. Bah, meu, isso aí é uma bênção, viu? Isso é uma bênção. Amém. É uma alegria ter você aqui, doutor. Saudade de você, da sua família, viu, pastor? É um grande privilégio falar com você novamente. Fazia bom tempo que não nos via, né? E também o senhor deixou muita lembrança aqui no IACS, viu? Pode ter certeza. Que bom. A partir do ano que vem, de vez em quando, eu vou estar ali, porque meu guri vai estudar aí o ano que vem. Então, Ô, bênção! vai ser bom o negócio. Isso aí. Valeu, doutor. Obrigado já te agradeço por ter aceitado com tão boa vontade aí. Que Deus te abençoe e te use mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Bruno. Eu que agradeço pelo convite aí. E confesso a você que até agora à tarde eu estava em dúvida que eu ia falar, viu?
Eu não sabia se falava, porque a nossa área, eu e minha esposa trabalhamos bastante com famílias, encontro de casais, enfim, bastante família. Há mais ou menos 25 anos a gente trabalha com família e a parte de saúde a gente trabalha bastante. E eu estava aqui numa guerra comigo mesmo, né? Aí eu lembrei, mas o Bruno gostou, falou, acho que alguma coisa lá do Camaquã, eu vou dar uma pincelada de lá, e daí eu pego os dois temas juntos, eu pego família e pego saúde, e a gente vai fazer aí um bate-papo bem legal aí. Essa salada é boa, pastor. Mas beleza. Eu não sei, Bruno, o tempo que eu tenho para falar, só me mapeia aí para não me falar demais. Pode ficar à vontade, pastor. Ô, doutor, fica tranquilo aí. A gente já te entregou um pouquinho meio atrasado, mas tenho certeza que vai valer a pena os minutos que estaremos juntos aqui. A hora que eu passar de 2 horas, tu me corta aí. Bom, gente, eu acho que a gente está vivendo num tempo aí difícil em vários aspectos. A gente está vendo que existe uma guerra, e sempre existiu essa guerra espiritual entre o bem e o mal. E nessa guerra espiritual, a gente tem que ver aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Somos cristãos realmente ou estamos numa igreja por conveniência? Vivemos aquilo que cremos ou apenas vamos levando, que nem alguns dias vão levando com a barriga? A quem estamos adorando? Porque às vezes a gente acha que está adorando ao Senhor e por várias circunstâncias podemos estar adorando ao inimigo do Senhor. Então a pergunta que faço para você nesses momentos agora aqui para iniciarmos é: a quem estamos adorando? Ou diante de qual trono estamos adorando? E eu queria, para começar, ler um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha que coisa linda. Ao vencedor. E a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. E a gente está vivendo um momento, saímos de uma pandemia, estamos vivendo um momento social e político bem conturbado, e eu vejo as pessoas angustiadas, as pessoas sofrendo, preocupadas, e a gente fica naquela: aonde eu estou adorando? A gente está preocupado com isso, com aquilo outro. Então, para começar, eu quero dizer uma coisa para vocês. O nosso mundo não é aqui. O nosso mundo é lá em cima. Não temos que nos preocupar com coisas aqui. Vai vir coisas piores? Vão. Vão vir coisas difíceis? Vão. A gente não é catastrófico, mas as profecias falam. E Apocalipse 20, 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se acha lugar para eles. Então lá no céu tem um grande trono branco, e nesse trono branco está assentado o Senhor. E a nossa função aqui é adorar o Senhor. E para adorar o Senhor, alguns acham que é só orar, só ler a Bíblia. É fundamental isso aí. Ler a Bíblia, orar, testemunhar. Essa é a nossa função como cristão aqui na Terra. Mas o inimigo também, ele tentou ter um trono. Isaías 14, verso 13 a 14, diz assim: tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Qual é a intenção do inimigo de Deus, de Satanás? Ser semelhante a Deus, sentar-se no trono de Deus. Só que Satanás, ele não pode atacar o Senhor, ele não tem vitória, ele não prevalece contra Deus, ele é uma criatura.
o sopro de Deus destrói ele. O que ele faz? Ele ataca os filhos de Deus. Quem é pai sabe aqui. Ai de alguém que fale do meu filho, né? O pastor sabe, eu tenho um filho de 15 anos e uma menina de 9. Por acaso estão agora no IACS, na orquestra, ensaiando para o aniversário do IACS. Ai de alguém falar ou tocar em um filho. O que Satanás faz? Ele tenta desvirtuar os filhos de Deus para ferir o coração de Deus. Se nós entendermos isso, que o pecado, que o virar as costas para Deus é uma ofensa a Deus, sangra o coração de Deus, nós com certeza teríamos outras atitudes. Porque a nossa atitude, às vezes, é ficar em cima do muro. Mas Deus quer filhos fiéis, determinados, filhos que buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus. Jesus veio a essa terra remover e substituir 3 coisas. Está lá escrito no Ministério de Cristo, Conselho sobre Regime Alimentar também fala isso. Ele veio remover o quê? O fardo da doença e substituir por quê? Por saúde. Eu gosto de dizer para as pessoas assim, administrar saúde é a coisa mais fácil que tem. Administrar doença é complicado. Então, Satanás tenta colocar as doenças, os fardos, essas coisas, mas Jesus vem para dar saúde. Ele ressuscitava as pessoas, ele curava as pessoas. Lá em Marcos diz que aonde Jesus passava, as aldeias, as cidades, as praças eram cheias. Eu imagino uma praça aqui em Taquara, ou Pelotas, né? Uma praça cheia de doentes e todos eram curados pelo poder do Senhor. Jesus veio tirar a miséria e veio dar a paz. Jesus veio tirar o pecado e dar a perfeição de caráter em Cristo Jesus. Essa é a função. Por isso nós temos hoje uma verdade presente. Essa verdade presente está escrita lá em 2 Pedro, uma demonstração disso aí. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 12, diz assim: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Então, a verdade presente hoje é que nós temos que pregar. São as 3 mensagens angélicas. E é um reavivamento e uma reforma. E nós temos que pedir para que Deus abra o nosso entendimento e dê sabedoria para nós vivermos o que nós temos que viver. Antes de fazer isso, eu vi agora há poucos dias atrás um pastor pregando aqui no IACS. Eu já tinha lido várias vezes esse texto, mas soou diferente para mim. No livro Ouse Pedir Mais, e tem vários textos também de Ellen White que falam o seguinte, diz ela assim, ao se dirigir à igreja no final do século XIX, ela fez uma declaração chocante de que nem mesmo um entre 20, cujo nome estava registrado nos livros da igreja, estava preparado para terminar sua história aqui na Terra. Nenhum entre 20. No meu cálculo, é mais ou menos, não chega a 5%. Ou seja, é muito baixo. Se eu pegar uma igreja que nem o IACS tem 1.100, vamos botar mil membros. Imagina, menos de 50. Não estão preparados para terminar o trabalho aqui nessa terra. Continua dizendo que, caso isso acontecesse, muitos se encontrariam sem esperança e sem Deus. Ela está falando dos membros da igreja, irmãos. Assim como qualquer pecador comum. Infelizmente, as coisas não estão melhores hoje. No final do século XIX e hoje está a mesma coisa. A religião mais popular da atualidade hoje é uma religião da forma. Simplesmente a forma da religião. Não existe mais relacionamento com Deus. O eu está no trono.
E eu falei para vocês que Deus está no grande trono branco, está Apocalipse. Satanás tentou sentar no trono e ser semelhante ao Altíssimo. E ele tem um trono nessa terra. Mas muitas vezes eu estou adorando o trono de Satanás, ou às vezes, quando o meu eu exaltado, eu estou sentado nesse trono, blasfemando contra o próprio Deus. Por isso que essa verdade presente ela tem que ser pregada de uma maneira muito especial. Por exemplo, no tempo de Adão, qual era a verdade presente no tempo de Adão? No tempo de Adão era o sacrifício do cordeiro que representava Cristo vir morrer por nós. No tempo de Noé, a verdade presente para Noé era o dilúvio. Ele não pregava a justificação pela fé, ele não pregava outras coisas. Era o dilúvio, que haveria um dilúvio e que era para o povo se preparar. Essa era a verdade presente para Noé. Pulando um pouco mais, lá com João Batista ele teve um propósito nessa terra. A verdade presente que ele pregava era a primeira vinda do Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a verdade presente para João Batista na época. No tempo de Lutero, a verdade presente era a justificação pela fé. Então ele colocou as 95 teses lá, mas era a justificação pela fé. Em 1844, a verdade presente para Guilherme Mille, os reformadores, enfim, o grande pulo que deu na igreja, o início da igreja adventista, era a segunda vinda do Senhor Jesus. E continua agora aqui. Só olha que interessante. Profeticamente, eu vou ter que contextualizar, você entender onde que eu quero chegar. Profeticamente, de 1844, 22 de outubro de 1844 para cá, nós estamos passando um período profético que representa uma das festas do povo de Israel. Lembro do povo de Israel lá? Existiam as festas. E lá no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para interceder por todo aquele povo, aquela nação. E nesse dia, o povo tinha que jejuar, orar e comer ervas amargas, para que o perdão dos pecados daquela nação fosse aceita e o sumo sacerdote ia ser o representante daquele povo perante Deus dentro do lugar santíssimo. Então, esse dia era o dia da expiação, que ocorria um dia do ano. Profeticamente, de 1844 para cá, nós estamos vivendo nesse período da expiação. Então, de 44 para cá, é um período que Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo em 44. Lembro da visão de Iranha Edson, no meio do milharal? Eles entenderam que Jesus tinha passado do lugar santo para o Santíssimo. Isso era o significado. Agora, Jesus, então, ele tira as vestes de sacerdote, coloca a de sumo sacerdote e entra no lugar santíssimo. A pergunta é, o que tinha dentro do lugar santíssimo? Todo mundo sabe. No lugar santíssimo existia a arca do concerto, o propiciatório, os anjos em cima, e quando Deus estava ali, o Shekinah, a presença de Deus. E dentro da arca, segundo o Hebreus 9, verso 4, existia as tábuas da lei, os 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus, dos dois lados, as duas tábuas. Existia o cajado de Arão, que floresceu, e um pote com maná, que alimentou o povo por 40 anos. Tá, Levão, mas o que isso significa para nós? Muito, muito. Como você está entendendo, espero que esteja entendendo, de 44 para cá, nós estamos nesse período em que Jesus está no lugar santíssimo. E só que nós não podemos ter a nossa ideia que lá é um quartinho pequenininho, Jesus está. Lá é uma imensidão,
o grande trono branco onde Deus está. E ali está Jesus com as vestes de sumo sacerdote intercedendo por mim e por você. O que significa aquilo na arca? Em 1844 para cá, Deus escolhe um povo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não nasceu na cabeça de nenhum pioneiro nem nada. Ele nasceu em cima de uma profecia. Que era para quê? Levantar a verdade novamente que foi posta por terra. Daniel 7:25. Foi posto por terra. E essa igreja tinha que levantar novamente as leis de Deus. Levantou. O que significa o cajado? É bem interessante isso aí. Você sucinta em uma frase. O cajado de Arão, ou de Moisés, mas no caso ali de Arão, foi usado para levar o povo até Canaã. E esse cajado representa Deus nos levando para Canaã celestial. Resumidamente, que é bem interessante, dá um sermão isso aí. E o maná? Maná significa a proteção de Deus nesses 40 anos, alimentando o povo. E significa reforma de saúde. Queira você aceitar ou não, reforma de saúde. Lembra que a Sr. White falou? E, aliás, deixa eu abrir um parênteses. Infelizmente, está ocorrendo no meio da nossa igreja, e isso é uma profecia. A Sr. White disse que seria um dos grandes enganos, dos últimos grandes enganos de Satanás, seria a descrença no dom profético. Nós não crer. Não, porque aquilo que a Ellen White falou é um compilado, é um conselho. Nós temos que rever os nossos conceitos, nós pensamos assim. É a palavra de Deus, é Deus falando para o momento do fim. Então, quando Deus levanta esse povo, levanta uma profetisa, e o maná agora, reforma de saúde, como era o jejum deles, como era comer ervas amargas, e nós estamos nesse dia, nós estamos no tempo do fim, no período da expiação. Então, por isso que a reforma de saúde é para nós hoje. Não é para Lutero, não é para João Batista, não é para Jesus lá que... Jesus comeu carne. Gente, não vou falar em alimentação aqui, vou falar em reforma de saúde, o que Deus pediu. Porque Deus quer que o povo dele, no fim do tempo, vai precisar tanto poder do Espírito Santo, que tem que desembotar sua mente para entender o momento que estão vivendo. E aí a gente começa a entender aquilo que a Eliette falou, que nenhum entre 20 que estão escritos no livro da igreja estão preparados. Por quê? Nós temos que fazer um reavivamento e uma reforma. Falecido pastor Rodrigo, pastor Adailson, conheceu e era amigo, provavelmente, ele dizia assim, reavivamento sem reforma de saúde é hipocrisia. Reforma de saúde sem reavivamento é fanatismo. E é mesmo, gente. Os dois têm que se completar. E hoje, infelizmente, quando alguns da igreja começam a estudar os profecia, está ficando extremista. Não quero ser extremista, vou voltar a ser laodiceano, ser morno. Ou ele começa a fazer uma reforma de saúde, buscando a Deus e tal, virou fanático. Não quero ser fanático. Então a pessoa desiste, eu quero continuar sendo laodiceano morno. E a gente sabe o que vai ser o laodiceano. Estou prestes a vomitar da minha boca. Nós temos que ser remanescente. E o remanescente é o que vive, é o que faz o reavivamento e que faz a reforma. Por isso, gente, o que dá para nós entender? Que no momento que nós estamos vivendo, que é o momento crucial da história, o fim do tempo do fim, no período profético, a nossa mente tem que estar aonde? No lugar santíssimo. A cruz foi o evento mais importante, será o mais importante da história do universo. O Filho de Deus derramar seu sangue aqui. Só que Cristo não está mais na cruz. Ele ressuscitou, ascendeu ao céu e está intercedendo por nós como advogado e como juiz agora.
Então, ele está no lugar santíssimo, intercedendo por todos o povo aqui dessa terra, desde Adão. E é nesse período, justamente nesse período, no período da expiação, profeticamente falando, é que nós, como povo adventista, temos que levantar a verdade, os mandamentos de Deus, o sábado, os fundamentos da mortalidade da alma, enfim, vivermos com a esperança que Deus, com o seu cajado poderoso, vai levar para o céu e fazermos uma reforma em nossa vida e um revivamento. Senão, irmãos, vai ser muito difícil nós nos mantermos firmes até o fim. Se está um pouquinho difícil agora, imagine você daqui a um tempo como vai ser. Porque a verdade presente hoje é nós vivermos, testemunharmos o que está lá em Apocalipse 14. E ali, das 3 mensagens angélicas, o cerne de tudo isso chama-se adoração. A maneira com que eu adoro ao Senhor, a maneira que eu me posto perante ao Senhor. Irmãos, aqui, ó, nós temos que ter um cuidado muito grande. Hoje a gente está banalizando muitas coisas. Até o entrar na igreja, o Sr. White disse que é uma representação de nós entrarmos no céu. É um lugar santo. Não é lugar para nós estar comendo bolachinha, não é lugar para nós estar tomando água, conversando coisas que não convém, que é um lugar santo. Sabe por que a igreja adventista tem templos adventistas judaicos? Porque os judeus, quando vêm nossas igrejas, eles se escandalizam pela irreverência que temos dentro da igreja. Como nós estamos adorando ao Senhor? De que maneira? E essa mensagem presente, ela prepara um povo para a volta de Jesus. Amém? E é uma mensagem de santificação. Santificação não é querer ser santo, é ser separado das coisas que podem me tirar do céu. E sobre saúde, eu quero ler um texto para vocês. Conselho sobre regime alimentar, na página 18, diz assim, ó. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Forte, né? Num e no outro caso, há transgressão da lei de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Então, alguns me dizem assim, esse negócio aí de regime alimentar, de reforma, não tem nada a ver, rapaz. Deus salva, Deus morreu por todos, vai salvar todos. Não. Existem revelações na Bíblia e no dom profético que orienta, nesse tempo do fim, nós fazermos revivamento e reforma. E isso, quando nós não fizemos e temos conhecimento disso, é quebrar a lei de Deus. 1 Coríntios 10, 31, vocês conhecem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por exemplo, se eu vou trabalhar, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Se eu vou fazer um esporte, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Se eu vou cantar, eu tenho que cantar para a glória de Deus. Quem é solteiro, se vai namorar, namorar para a glória de Deus. Ele diz, quer comais ou bebais, eu vou fazer qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. E eu confesso que nós, como igreja, estamos talvez errando muito nisso. Nós fizemos para a nossa glória. Não, porque o meu gosto é importante. Sabe? Isso não se adapta a mim. Isso sabe, eu deixo para cá e daqui não. Não, irmãos, é tudo para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Tanto reforma de saúde como outras coisas é para a glória de Deus. Quer ver uma coisa? A saúde é um tema importante, é um dos temas difíceis de falar. O pastor Biasi
tinha muita dificuldade, ele falava entre os pastores, mas nas igrejas era muito difícil de falar. E eu tenho falado com muito cuidado, porque alguns acham que reforma de saúde é não comer isso, não comer aquilo outro. Não. Reforma de saúde é primeiro ouvir a voz de Deus. E a gente, como médico, as pessoas, às vezes, terminam de falar, as pessoas, tá, mas o que eu faço? O que eu tenho que comer? Eu disse, não sei. Pergunta para Deus. O que Deus já revelou, gente, não tem que nós dar pitaco. Tem. Deus revelou que é aquilo ali, pronto. As pessoas querem mudar. Quando Deus diz que é amarelo, não é cor de laranja, não é cor de rosa, é amarelo. Se ele diz que é azul, é azul. Se Deus revelou, não tem porque nós está querendo arrumar um jeitinho brasileiro de dizer, vou me adaptar aqui. Não, ele diz que é assim, pronto. Então, quando a pessoa me pergunta, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer exercício? Está lá, revelado. Os 8 remédios de Deus. Tem que pegar sol. E não adianta, alguns dizem assim, mas eu faço um pouquinho, né, doutor? Eu disse, olha, Tiago, por exemplo, quando ele diz assim, que tem 10 mandamentos, se eu cair num, eu não sou cúmplice de todos? Os 8 remédios também. Não adianta eu ser vegetariano, não adianta eu fazer caminhada, se eu não tenho equilíbrio, sou glutão, se eu durmo tarde, não adianta nada. Eu tenho que usar os 8 remédios. Fazer exercício, pegar o meu sol, ter equilíbrio, buscar a Deus em cima de todas as coisas. Então, gente, a reforma de saúde não é só a alimentação. São 8. E nós temos que viver esses 8. Para bonito, para não morrer, para não pegar câncer? Não, gente, não, longe disso. Deus nos dá isso de lambuja, mas o princípio da reforma de saúde é para nos desembotar a mente, que nem diz Coríntios 3, para que não fique embotada, para que o véu que vai colocado em nossa mente seja tirado e nós nos converter. Reforma de saúde é para ouvir a voz do Espírito Santo. Não é para resolver problema de saúde, ou não ter câncer, ou ter medo de morrer. Não é nada disso. Morrer, todos nós vamos morrer. Eu brinco, né? Nessa pandemia, como médico, eu atendi muito Covid. Teve dia eu atendi 42 pessoas com Covid confirmada. E daí perguntei, Itália, tu não pegou? Não peguei, mas o que tu usou? Eu disse, usei 8 remédios. 8 remédios eu usei. E não peguei. Mas como não pegou? Eu disse, se peguei, já fiz vários testes, deu tudo negativo. Devo ter pego, mas não tive sintoma nenhum. É benefício meu? Não, Deus me deu de lambuja, gente. Não é mérito nenhum meu. É quando a gente vive, Deus abençoa. E se eu tivesse pego e morrido, louvado seja Deus. É Deus que sabe. Eu não faço isso para cobrar de Deus. Ó, Senhor, estou fazendo, olha só agora aqui, ó, me salva porque eu estou morrendo com câncer. Não, gente. Reforma de saúde é para você ter um entendimento, um discernimento. Pastor Mark Philly, no sermão dele que eu assisti, ele diz que muitas vezes ele vai ler a Bíblia e ele tem uma reforma de saúde. Ele diz que ele começa a ler aquela coisa assim, sabe, que tu começa a ler forçado, que não está com gosto. Ele diz que a pouco ele começa a entrar na história e ele chega um momento que as letras começam a saltar e ficam vivas e ele não consegue parar. E o pastor Mark Philly, para fazer um sermão, ele treina muito, e antes de cada sermão ele treina mais ou menos de 3 a 4 horas antes de subir no púlpito. E um homem tem uma mente fantástica. Então, homens e mulheres que estão me assistindo, reforma de saúde é um processo de santificação, para nós ter um discernimento e ouvir a voz do Espírito Santo. E quando a gente tem esse discernimento, Deus nos dá de lambuja, saúde. Eu tenho visto várias pessoas sendo curadas de câncer e tal, que usaram os 8 remédios. Mas Deus usou de misericórdia. E aqui vai mais um detalhe. Não é a frutinha, não é a cenourinha que cura. Quem cura é Deus. Nós temos que ter isso em mente. Quem cura é Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. E se Deus quiser, Ele vai curar para a honra e glória dEle. Não é nossa. Irmãos, e quando a gente começa a viver esse reavivamento espiritual e essa reforma, a gente começa a entender algumas coisas.
Por exemplo, Conselhos para a Igreja, capítulo 34. No vestuário, bem como em todas as outras coisas, é nosso privilégio honrar o nosso Criador. No quê? No vestuário. Eu estou falando isso porque a gente vê hoje algumas coisas entrando na igreja. Irmãos, adoração a Deus é adorar com o meu corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não posso profanar o meu corpo e nem meu vestuário. E diz mais, os que estão, na verdade, buscando servir a Cristo, terão consciencioso escrúpulo quanto ao vestuário que usam. Eu disse que não ia falar só uma coisinha, abrangendo um pouco mais. Outra coisa importante, muitos de nós, e eu era assim, confesso a vocês, estudava lição, hoje, segunda-feira, eu vou estudar e tal. Estudava e saía correndo para o trabalho. Não queria acordar mais cedo para ficar mais tempo com Deus. O que a senhora White fala? Que pelo menos 1 hora por dia a gente tinha que ficar refletindo em Cristo na cruz. E a gente quer, em 5 minutos, 10 minutos, ter a capacidade de Deus estar conosco e nós ser cheio. Eu trouxe um copo aqui, ó. Nós somos que nem um copo, só nosso corpo é furado. Então, de manhã cedo, eu tenho que ter um tempo suficiente com Deus, para encher do Espírito Santo o meu ser. Só que durante o dia, esse copo é furado e vai vazando. Chega à noite, está vazio de novo, eu tenho que encher de novo. E é assim. Eu tenho um amigo que ele entrou no Reivamento e Reforma, uma pessoa fantástica, pensa um homem de Deus. Ele não consegue falar outra coisa, está cheio do Espírito Santo, não consegue falar outra coisa sem de Deus. Ele levou uma vez, eu fico 1h30, quase 2 horas ali, estudando de manhã, eu acordo cedo. Rapaz, eu saio, eu entro no carro, dá vontade de voltar, porque eu acho que fiquei devendo para Deus ainda. Parece que eu tinha que ficar mais tempo com Deus, porque estava tão gostoso ficar com Deus. Meus amigos, quanto tempo eu estou tirando para Deus? Quanto tempo eu estou me dedicando à comunhão com Deus? Isso é fundamental nesses dias que estamos vivendo. Precisamos do poder, precisamos ser cheios do Espírito. Quando nós somos pecadores, somos vasos furados, precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos de tempo com Deus. Outra coisa que a gente tem visto, a minha esposa recebe semanalmente, a gente está fazendo agora umas lives sobre família. Semanalmente, as irmãs ligando para ela, reclamando do esposo por causa do culto familiar, que não faz o culto familiar, não faz o culto familiar. Eu quero dizer para você que está me assistindo, é fundamental elevar um culto pela manhã e à tardinha ou à noitinha outro culto. É fundamental. E o sacerdote do lar, o homem, ele tem que ser o instrumento para fazer isso. E hoje, o sacerdote não está atuando, as mulheres auxiliadoras estão fazendo isso aí e estão sentindo a falta do sacerdote dentro de casa. Mulheres, vocês são responsáveis para dar à luz. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabia que Satanás tem 4 ciúmes de nós? Primeiro ciúme que ele tem de nós. Ele não ora. Nós podemos orar ao nosso Deus, clamar ao nosso Deus, conversar com o nosso Deus. Ele não ora. Ora para quem? Segundo, ele não ama. Nós amamos. Se ele pudesse, ele destruiria os demônios dele, mas ele precisa dos demônios. Ele não ama. Terceiro, Deus nos concedeu a nós um privilégio fantástico de gerar vida. Satanás não tem esse privilégio, ele não pode gerar vida.
E quarto ciúme de Satanás. Nós podemos ir morar num lugar que Satanás conhece muito bem, que nunca mais vai poder entrar lá, que é os céus. E ele tem ciúme, porque nós podemos estar lá e ele nunca mais vai ter esse privilégio. Ele sabe que o lugar que ele esteve é um lugar maravilhoso, santo, a presença de Deus. Mulheres, vocês têm o dom de gerar vida. Vocês são nutris, ou seja, nutrem as crianças, educam, nutrem. E vocês são guardiãs, olha o que eu vou falar, guardiãs do sacerdote do seu lar. Vocês têm que ser auxiliadores e guardiãs dos seus maridos, que são os sacerdotes. Sério. Ah, mas meu marido ele não adianta. Ore. Ore, a Deus nada é impossível. Ore a Deus. Nós, homens, nós firmamos a sexualidade e a parte psicológica dos nossos filhos, tanto meninos como meninas. Nós abençoamos nossos filhos. E eu confesso a vocês, aprendi há muito tempo atrás com um pastor amigo meu, a bênção que os judeus dão. Toda sexta-feira eu dou uma bênção para minha esposa e para os meus filhos. E todos os dias de manhã eu apresento eles no culto familiar ao Senhor. Peço perdão porque eu sou o intercessor, o representante de Deus. Peço perdão, apresento e abençoo minha esposa e meus filhos. E algumas vezes, depois do culto, que a gente teve um tempo maior, às vezes eu vou no quarto, eu ainda chego lá e ainda coloco a mão no lobo frontal, que é o lobo responsável pelas emoções, pela razão e pela espiritualidade. E ainda faço imposição das mãos dos meus filhos, dando a bênção para eles. Ou nós abençoamos ou nós amaldiçoamos, dependendo das nossas palavras. Você sabe por que os judeus têm sucesso? 25% dos judeus têm prêmio Nobel? Ou são judeus os prêmios Nobel? Porque eles são abençoados. Judeus, todo sábado, toda sexta-feira, eles abençoam os filhos. Nós temos que aprender a abençoar nossos filhos, de manhã e de noite. E eu apresento. E sabe qual é o meu sonho? Quando chegar no céu, o pastor Josanã fala isso, nosso amigo. Ele disse assim, eu quero chegar no céu e dizer, Senhor, aqui está minha família. Ele disse assim, eu espero Jesus dizer para mim, eu já conheço você apresentar para mim todos os dias eles. Conheço todos eles. Entra aqui no gozo. Gente, a família está sendo atacada. E Satanás sabe, se ele destruir a família, destrói a igreja, destrói a sociedade. E Satanás sabe, quando atinge um de nós, da família, está atingindo a Deus. Homens estão me assistindo. Cuide, Satanás vai tentar. Sabe a história do valente, que está na Bíblia, lá no Novo Testamento, em Marcos? Se o ladrão vem e amarra e destrói o valente, ele pode roubar a casa. Mas se ele não faz isso, ele não consegue. E ali a tradução, King James, diz que o homem corajoso. Então, se ele conseguir me destruir espiritualmente, eu ir nas redes sociais, nas internets, pornografias, não ter um relacionamento com Deus, sabe o que pode acontecer? Ele me destruir e destruir minha família. Minha família também, Levon. Olha a história de Acã. Um homem, o pecado de um homem, destruiu um exército de 3.000 homens. Tiveram que fugir de Ai. E aquele pecadinho de pegar uma capa, pegar uma barrinha de ouro e uma barrinha de prata, esconder dentro da barraca, parecia que não ser nada importante, né?
Deus disse, tem pecado no arraial, eu não posso abençoar vocês. Josué colocou sorte, deu em Acã. Ele confessou, foram lá, tiraram da barraca dele. Sabe o que aconteceu? Levaram para o vale. Mataram Acã, a esposa, os filhos, os animais, botaram fogo e colocaram pedra por cima, para que Deus pudesse abençoar. Depois disso, Israel não perdeu mais as guerras quando estava com Josué. Irmãos, isso mexe muito comigo, porque muitos de nós, às vezes, estão brincando com Deus. Hebreus 4,16 diz, achegamo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Nós temos que achar graça diante de Deus e recebermos misericórdia para que recebermos esse socorro em ocasião oportuna. Mas para isso, a minha vida tem que estar de acordo com os princípios de Deus. E aí, gente, é uma série de coisas. Outro tema difícil de falar nas igrejas sobre música. Nossa! A música popular, a música gospel está sendo corrompida por uma música de balada. Está entrando. E eu tenho que perguntar para Deus, Senhor, qual é a música que agrada o Senhor? São temas difíceis de falar. Mas por que a gente não faz? Porque a gente quer agradar o que eu gosto, não o que Deus gosta, o que Deus pediu. O que Deus revelou, repito, está revelado. E eu, para finalizar, eu queria ler com vocês, depois vocês leem com calma em casa, Primeiros Escritos, a página 55, é sobre o fim das 2.300 tardes e manhãs. Leia depois com calma, releia umas 5, 10 vezes essa visão que Ellen White teve. Ela começa assim, eu vou tentar ler aqui, desculpa eu ler um pedacinho, mas é para vocês entenderem. Preste atenção no que eu vou ler. Diz ela assim, ó, vi um trono e assentado nele estava o Pai e o Filho. O trono. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem gloriosa cobria. Perguntei a Jesus se seu pai tinha a mesma aparência que ele. Jesus disse que sim. Mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse, se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixará de existir. Perante o trono vi o povo do advento, na frente do trono, a igreja e o mundo. Vi 2 grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Ela está falando do povo de Deus dentro da igreja. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e eu olhava para Jesus, e então Jesus olhava para seu pai e parecia estar pleiteando com eles. Uma luz ia do pai para o filho e do filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do pai para o filho e do filho, e ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam essa grande luz. Poucos recebiam essa grande luz. Muitos saíram de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz. E esta se afastava deles. Alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com um pequeno grupo em oração. Todo esse grupo recebia a luz e se regozijava com ele, e seu semblante brilhava em glória. Viu o Pai se erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, ó, lugar santíssimo, ó, para dentro do véu e assentar-se. E olha só, então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não via um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou.
e eles foram deixados em completa trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservavam os olhos fixos nele, ao deixar ele o trono e levá-los para fora de uma pequena distância. Então ele ergueu o seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: esperai aqui, vou ao meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem manchas, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Nesse momento, um carro de nuvem, com roda com flamas de fogo, circundado por anjos, veio para onde Jesus estava. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo. Gente, essa cena aqui é de 1844, quando Jesus é no Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia campainhas e uma romã. Uma campainha e uma romã, repete aqui o texto. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Nesse sopro havia luz, poder, muito amor, alegria e paz. Dá para imaginar essa cena? Jesus no Santíssimo, as pessoas se levantando, elevando suas orações aos céus, buscando ao Senhor, não sendo indiferente, não sendo comodista. Agora, olha que tragédia. Voltei para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Muitos ainda estão com a mente lá na cruz ou no lugar santo. Jesus está no Santíssimo. E olha o que ocorre agora. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Via-os erguer os olhos para o trono e orar. Esses indiferentes: Pai, dá-nos teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência má. Nela havia luz e muito poder. Havia luz e muito poder, mas não suave amor, alegria e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e entrar de novo e enganar os filhos de Deus. Gente, essa cena é de arrepiar. Porque Jesus sai do lugar do trono, o Pai entra no Santíssimo, Jesus vai atrás e entra no lugar Santíssimo. E os fiéis estão agora olhando para o lugar Santíssimo, onde está Jesus. E Jesus dá luz, dá paz, dá poder, dá amor. E os que são indiferentes dentro da igreja, que não estão buscando um reavivamento espiritual, Satanás vem e assume o trono, e eles acham que é Deus e começam a orar. E aí a sua influência satânica dá poder e dá luz, mas não dá amor, nem alegria, nem paz. Eu li esse texto várias vezes, cada vez que eu leio, eu fico impressionado. Dá para entender que nós temos que estamos passando um momento agora diferente no mundo, temos que ter uma atitude diferente, temos que ter uma comunhão com Cristo. Se nós não tivermos até agora, tem que aprender a ter essa comunhão. Temos que acordar de madrugada para clamar ao Senhor todos os dias. Muitos perguntam: irmão, que hora tu acorda? Não precisa saber que hora que eu acordo. Se você é mais santo, acordar mais ou menos, não interessa. Interessa que eu tenho que ter uma comunhão com Deus. Sentir necessidade de Deus. Ele tem que preencher o meu ser. Porque quando eu faço isso, ele nos leva para o Santíssimo. A nossa mente começa a focar no Santíssimo. E tudo que Satanás quer é que nós não estejamos no Santíssimo. A nossa mente tem que estar fora de lá. Muitos de nós ainda estão vivendo o lugar santo. Jesus não está mais lá, Jesus está no lugar santíssimo. Cristo é o único que nos habilita a viver a proposta do Santíssimo e estar preparado para o tempo do fim. Ele é o único que faz isso. E eu apelo para você, meu amigo que está me assistindo, meu irmão,
para buscar o Senhor. Nós estamos vivendo na unha da estátua de Nabucodonosor. Jesus está voltando. Eu achei que na pandemia as pessoas iam voltar para Deus e a igreja ia lotar. Aconteceu o contrário, as pessoas se afastaram do Senhor. O mundo parou. O mundo está em comoção econômica, enfim. Quando nós vamos nos despertar? Quando? Sabe o que 1 Pedro 2,9 diz? 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você dá para imaginar? Deus falando para mim, Elevou, tu é uma raça eleita, tu és sacerdócio real, nação santa, tu é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus levantou esse povo, essa igreja adventista, em 44, para ser esse povo separado, para levantar a verdade, para viver o reavivamento e a reforma. Meu irmão, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor. Você, sacerdote do seu lar, você não é o provedor da sua casa. Quem é provedor da sua casa é Deus. Deus te dá saúde, sabedoria, ânimo para trabalhar e sustentar a tua casa. Mas não é você que é o mantenedor, é Deus. Mas você foi escolhido para ser sacerdote. Mulheres, vocês são guardiões desse sacerdote. Vocês são a pedra fundamental. Poucos dias atrás, o professor de teologia, amigo nosso, veio falar aqui. Teve uma filha fantástica, cristã. Aí um bateu nas costas dele e disse: ô pastor, o senhor teve sorte com a sua filha? Sorte? Ele diz assim, ela teve uma mãe espiritual e um pai que dobrava os joelhos diariamente oferecendo ela ao Senhor. Não é sorte, é Deus. Ah, já deu um problema? Busca Deus. Deus é especialista em restaurar relacionamento, restaurar casamentos, restaurar relação com o pai, com o filho, resgatar pessoas que já saíram da igreja e podem voltar. Deus é especialista nisso. Ele vai no coração. Mas para isso, eu tenho que fazer um reavivamento. Eu tenho que fazer uma reforma para que o Espírito Santo possa entrar. Pois nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu irmão, eu espero que nesses momentos que passamos aqui, primeiro, a gente possa escolher o trono que nós vamos servir, que é o trono de Deus e não de Satanás. Segundo, possamos entender o momento crucial da história. Estamos vivendo o período da expiação, profeticamente falando. Precisamos levantar a verdade, a palavra de Deus. Precisamos viver um reavivamento e uma reforma que é feita para o tempo do fim. Não foi lá para aquele tempo. A verdade presente hoje não é o dilúvio, não é a primeira vinda de Jesus, não é justificação pela fé. É o quê? A segunda vinda do Senhor e as 3 mensagens angélicas. Adorar aquele que fez os céus e a terra e das águas. Que Deus possa nos colocar na sua presença. Que você possa ir todas as manhãs com a sua família diante do grande trono de Deus e apresentar a sua família. E à noite novamente, você possa ser um abençoador. O que sai da sua boca possa ser uma bênção. Eu tenho um termômetro na minha vida espiritual. Qualquer arranhadinha que eu tenho, às vezes, com a minha esposa, uma palavrinha, uma coisinha aqui, eu já tenho que me recolher no meu canto. Os problemas familiares que estamos enfrentando hoje, sabe o que é? Queira você aceitar ou não, doa ou não, a você, infelizmente, tem que dizer, é falta de Deus.
Deus não tem amor, Deus é amor. Se está faltando amor no meu coração, que tem pouco Deus dentro de mim. Irmão, que você possa fazer esse reavamento, essa reforma, e possa entender que a nossa visão tem que estar num lugar santíssimo, que o nosso lugar não é aqui, é lá no céu. Essa cidade é Canaã. Que Deus nos prepare, nos capacite, nos dê força, que nos restaure para nós ser remanescente que Deus espera que sejamos. Amém? Bruno, fizemos oração. Tu quer encerrar com a oração? Pode orar para nós, doutor, por favor? Posso. Grande Deus, maravilhoso Pai, quão bom, Senhor, é estar na Tua presença. Nesse momento, bondoso Pai, quero interceder aqui por cada ouvinte nosso. Muitas pessoas estão nos ouvindo, algumas talvez assustadas, outras querendo fazer mudanças, outras clamando por misericórdias. Senhor, nós possamos saber da nossa insignificância perante o Senhor. Nós somos pecadores, Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dessa igreja. Nós possamos levantar a Tua verdade. Possamos ter nossos olhos para o lugar santíssimo onde Cristo está. Porque no momento que Jesus tirar suas vestes de sumo sacerdote, a porta da graça se fecha. E a oportunidade se encerra. Até lá nós temos oportunidade, Pai. Prepara esse povo. Prepara o nosso coração. Prepara a nossa vida. Que o Senhor possa habitar em cada um, no lar de cada um que estamos assistindo, Pai. Seja uma realidade presente, por favor, Senhor. Eu te peço humildemente em nome de Jesus. Amém.